Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez para apresentar subsídios às edições da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Semana passada, em razão de motivos alheios à minha vontade, não pude gravar os subsídios da lição de número 1. Portanto, no vídeo de hoje, faremos apenas uma rápida menção da lição de número 1, para então tratarmos dos subsídios da lição de número 2. Estamos no quarto trimestre, outubro a dezembro, e a nossa revista deste trimestre trata de personagens bíblicos. Temos o seguinte subtítulo: Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Essas lições foram escritas pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Foi pastor em Brasília, na Catedral Baleia, por cerca de 22 anos, onde hoje exerce o papel de pastor auxiliar. É, por formação, economista, pós-graduado em administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em teologia e autor de 15 livros. Portanto, os comentários que os nossos professores e alunos dispõem para este trimestre foram escritos pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Ditas essas palavras preliminares, também quero lembrar àqueles que não são inscritos para que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também curtam. A soma das curtidas ajuda a expandir o tráfego do vídeo nesta plataforma e alcançar outros segmentos. Na medida do possível, também comentem, porque cada interação nos dá um feedback sobre como o nosso conteúdo está sendo recebido. E um último pedido: compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam ter acesso ao mesmo conteúdo que todos os inscritos têm quando vêm ao nosso perfil nesta plataforma a cada semana. Estamos tratando, como eu disse, de personagens bíblicos. Na lição de número 1, tratamos de Jetro, o sogro de Moisés, que foi peça-chave para que o líder do povo de Israel pudesse estabelecer uma administração eficiente para gerir os problemas trazidos pelo povo e também as questões gerais, já que Moisés estava experimentando uma sobrecarga muito grande e Jetro pôde então aconselhá-lo. Teve um papel fundamental, foi peça-chave na administração, na gestão de Moisés, enquanto Moisés liderou o povo de Israel nos 40 anos em que os judeus passaram ou permaneceram no deserto. Inclusive, uso essa expressão, permaneceram
no deserto, porque eles poderiam ter atravessado o deserto em poucos dias e chegado à terra de Canaã. Mas, em razão da rebeldia, da obstinação, da falta de compreensão do significado de servir ao Deus invisível, devemos levar em conta que enquanto Israel esteve no Egito por 400 anos, desde que a família de Jacó desceu àquela terra na época da fome, para ser preservada por Deus e com isso também ser preservada a história da salvação, foram então 400 anos debaixo de um sistema pagão, com dezenas e dezenas de deuses, e deuses que eram tocados, deuses que eram vistos, deuses que tinham uma imagem de si mesmos, e acostumados a esse tipo de adoração, agora estão eles no deserto para adorar a um Deus que não veio, a um Deus que não podem tocar com as mãos. E em razão disso, eles precisam aprender. E Deus usa a própria obstinação, usa a própria rebeldia do povo para que eles, o povo, aprendessem a adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, foram 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés. Na lição de número 2, que é a lição desta semana, que será estudada neste domingo, dia 12 de outubro, o tema é Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Os textos de referência são os versos do capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9. Temos, portanto, aí 4 versos que embasam o comentário desta lição. Josué foi o sucessor de Moisés. Temos no próprio comentário a descrição de seu histórico, de suas origens, de suas raízes, de seu nome, inclusive o nome que ele recebeu de Moisés, Josué, que significa o Senhor é a salvação. Esse nome, em sua forma grega, como está no comentário, significa Jesus. Portanto, Josué torna-se um tipo da pessoa de Cristo ao conquistar a terra prometida, ao introduzir o povo de Israel na terra prometida. Josué passa a ser esse tipo, porque, de igual modo, o Senhor Jesus é quem introduzirá o seu povo na Canaã celestial. É uma expressão muito comum no meio cristão, no meio assembleiano. Há, inclusive, o hino que tenta expressar a nossa jornada, e nesse hino se diz: ainda é longe Canaã, conotando Canaã como o nosso destino final. Portanto, o Senhor Jesus introduzirá, e em certo sentido, esse processo já ocorre, porque mediante a morte, os que morrem em Cristo estão no paraíso, aguardando o grande e glorioso dia da vinda de Cristo, quando então dar-se-á o ápice dessa gloriosa expectativa, em que a igreja será arrancada do mundo para estar para sempre com o Senhor, na linguagem usada pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e então estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitarão, se juntarão aos vivos,
já transformados e formarão um só corpo e estarão para sempre com Cristo, cumprindo-se Apocalipse em seu final, em que Jesus é apresentado como aquele que reinará para todo o sempre. Então, nesse sentido, Josué é tipo da pessoa de Jesus. A lição também enfatiza a sua fidelidade, enfatiza o seu compromisso, enfatiza a sua lealdade. Inclusive, durante toda a travessia do deserto, em diversas situações que estão bem especificadas no comentário, Josué aparece ao lado de Moisés, como seu companheiro, como seu ajudador, como aquele que está à sua mão direita para assessorá-lo, para cumprir com as missões que lhe são outorgadas, as missões que lhe são compartilhadas. E nesse ponto, Josué nos dá uma interessante lição. Na igreja, temos aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o rebanho e temos também líderes que são líderes que compõem o corpo de obreiros para auxiliar, para cooperar, para ajudar, para ser essa mão direita do líder nas diferentes tarefas que precisam ser desenvolvidas na igreja. E nesse sentido, Josué é um grande exemplo. Desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, vemos a proeminência de Josué ao lado de Moisés. E aqui convém fazer uma digressão muito rápida, porque no próximo domingo e na próxima semana, quando eu estiver gravando também subsídios para a lição de número 3, no próximo domingo estaremos estudando outro personagem também extremamente importante. Estaremos estudando sobre a vida de Caleb. E por que que eu trago Caleb para fazer uma menção muito rápida e uma digressão nos subsídios de hoje? Porque de toda a geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. A geração que saiu do Egito, tanto a geração já envelhecida, quanto a geração transitória, quanto a geração daqueles que nasceram no Egito e ainda eram crianças, todas as gerações que nasceram no Egito morreram no deserto. E provavelmente você há de perguntar, então quem entrou na terra prometida? Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb. Os que entraram na terra prometida, em Canaã, foram aqueles que nasceram durante a travessia. E se pensarmos que a travessia não levou mais do que 40 anos, ou seja, foram 40 anos, então a geração que entrou na terra prometida não tinha mais do que 40 anos. Essa era a idade limite da geração que entrou na terra prometida. 40 anos de idade. Portanto, uma geração no seu vigor, uma geração extremamente forte, mas que não tinha experimentado os horrores, as torturas, as perseguições e principalmente a escravidão que
as outras gerações experimentaram no Egito. É por isso que Moisés escreve Deuteronômio no final da vida, já no limiar da fronteira da terra prometida. Moisés escreve o Deuteronômio para repetir as leis, para rememorizar, para pormenorizar principalmente os 10 mandamentos para aquela geração que não viveu no Egito. Estava apenas vivendo no deserto, onde nasceu, e o propósito era para prepará-la, para trazer à sua memória todo o arcabouço moral, espiritual, religioso, cívico, jurídico, todo o arcabouço que estabelece as bases de uma nação. Moisés, então, escreveu o livro de Deuteronômio com essa finalidade. Então, esses dois personagens, mais os ossos de José. José fez que os filhos de Jacó, lá no capítulo 50 de Gênesis, fez com que os filhos de Jacó jurassem que os seus ossos não ficariam no Egito, mas que seriam sepultados na tumba de seus pais, na terra de Canaã. Então, entram na terra prometida Josué, Caleb e os ossos de José. Outros pontos que eu gostaria de acrescentar, bastante interessantes, como subsídio, é que, embora José exercesse uma liderança sólida, inclusive na passagem, na entrada, na transição do deserto para a terra prometida, quando atravessam o Jordão, quando derrubam os muros ou as muralhas de Jericó, não foram 7 voltas, foram 13 voltas. Uma volta a cada dia, e no 7º dia eles deveriam dar 6 voltas, portanto, somando um total de 13 voltas ao redor da muralha, para que a muralha então caísse por terra. Temos ali a história daquela mulher que morava em cima dos muros, que protegeu os espias, mas não vamos entrar no tema porque não é o assunto da lição. Moisés então cumpre esse papel, ele cumpre o papel de dividir as terras para cada tribo, e depois eu lhe sugiro que faça essa leitura. É o papel de dividir as tribos, de dar a cada uma tribo um pedaço da terra conquistada para ali cada tribo desenvolver a sua família, as gerações seguintes e também a sua estrutura, digamos, social, sua estrutura política, sua estrutura administrativa. Tudo isso Josué faz, e ainda assim há um ponto para o qual eu chamo a atenção, é que a ordem de Deus era para que Josué conquistasse toda a terra. Mas quando chegamos no capítulo 13 e verso 1 de Josué, aqui está assim registrado: era, porém, Josué já velho. A Bíblia não tem essa conotação politicamente correta como temos hoje, não é? Parece que as pessoas ficam sentidas e a mídia inculca esse conceito, ficam sentidas de serem chamadas de velhas. Então, hoje temos aí a expressão terceira idade, temos a expressão melhor idade, temos a expressão pessoas idosas, mas a Bíblia diz
exatamente isso. Era, porém, Josué já velho. Eu sei que nós, que estamos nessa idade chamada idade provecta, eu tenho 71 anos, às vezes ficamos um pouco frustrados com a expressão, mas a expressão é verdadeira. No capítulo 1, aliás, no verso 1 do capítulo 13, Deus diz, não é? Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. Essa expressão entrado em dias, eu não posso aqui deduzir qual seria a idade de Josué, se 80 anos, se 90 anos, mas a expressão entrado em dias significa que ele já estava numa idade bastante avançada. Numa idade bastante avançada. Entrado em dias, disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, ou seja, o próprio Senhor usa a expressão, ambas as expressões, já estás velho, entrado em dias, e ainda, veja bem, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ou seja, a promessa de Deus em relação à herança geográfica, essa promessa foi dada aos patriarcas. Mesmo depois de tanto tempo, na liderança do povo de Israel, em Canaã, na terra prometida, a terra não tinha sido ainda totalmente conquistada. Esse é um ponto. E aqui eu costumo aplicar essa passagem para a vida da igreja, no sentido da sua missão. Às vezes pensamos que já temos feito tudo, olhamos aí tantas missões sendo cumpridas, tantos projetos realizados, projetos promovidos pela própria igreja, projetos promovidos por organizações para-eclesiásticas, e a impressão que tem é que nós já alcançamos o mundo. Mas, na verdade, nós temos aí 8 bilhões de pessoas. E cada geração é responsável pela sua geração. Nós não somos responsáveis pelas gerações passadas. Somos responsáveis pelas gerações de hoje, no momento em que temos ao nosso dispor uma tecnologia enorme. Já não temos fronteiras para falar com o mundo, já não temos fronteiras para chegar às regiões mais distantes, seja através do mundo virtual, seja através dos transportes que temos ao nosso dispor, mas ainda assim, para a liderança de hoje, a palavra de Deus é essa: ainda há muitíssima terra para possuir. Temos de avançar. Não podemos pensar que a obra já está feita, que a obra já está completada. Enquanto Jesus não vem, a igreja continua cumprindo o seu papel. Isso me reporta também para uma palavra de Jesus quando ele, instado pelos seus discípulos, disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, não chegar ainda a hora da sua morte. E enquanto a hora de sua morte não chegasse, o papel do Senhor Jesus era esse: continuar a trabalhar. E esse é o papel da igreja nos dias de hoje, se podemos tomar essa palavra de Josué e aplicá-la à vida da igreja nos dias de hoje. Outro ponto para o qual eu chamo a atenção está lá no capítulo 24 de Josué. Depois você vai ao capítulo 24. Josué também, no final dos seus dias, se põe diante do povo
E qual é a questão que Josué levanta? É aqui no capítulo 24 de Josué. Qual é a questão que Josué levanta? Deixe-me só abrir aqui o meu exemplar da Bíblia, porque eu não gosto muito de usar o material virtual, então eu prefiro abrir aqui o texto na Bíblia física, que está aqui à minha disposição. A Bíblia física. Aqui no capítulo 24, quando Josué se põe diante do povo e diz: o povo estava, digamos, envolvido e aliançado com os deuses pagãos. Ele fala dos deuses além do Eufrates, ou seja, do período anterior, na época em que a nação esteve sob escravidão do Egito. Ele fala também dos deuses dos amorreus, da terra já conquistada. O povo estava aliançado com diferentes deuses, com deuses pagãos, deuses de todo o gênero. E Josué é muito claro: vocês escolham a quem vocês querem servir. Ele não impôs simplesmente. Vocês escolham. É uma decisão da livre vontade de cada um de vocês. E, ao escolherem, arquem também, embora isso não esteja explícito, mas está implícito, ao escolherem, arquem também com as consequências. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que exemplo? Não foi esse o exemplo de Eli? Já no período posterior, o período dos juízes? E embora Samuel fosse fiel a Deus como um dos juízes, ele foi o 14º juiz na história de Israel, ainda assim os seus filhos também foram rebeldes. Em outras palavras, como líderes, o nosso compromisso é ensinar, o nosso compromisso é mostrar o erro, o nosso compromisso é confrontar quando o povo estiver, digamos, em contradição aos princípios que Deus estabeleceu. Esse é nosso papel. E também, em primeiro lugar, o nosso papel é pastorear a nossa família. E isso está implícito nessa declaração de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu sou pastor da minha família e lá em casa os deuses estranhos não terão espaço. Lá em casa os deuses do paganismo não entrarão. Lá em casa o trono do nosso lar é exclusivo do Senhor. É exatamente isso que ele está dizendo. Sou pastor da minha família e em minha família nós não permitiremos que deuses estranhos ocupem o lugar que é exclusivo do próprio Deus. Então, são lições que eu deixo como subsídios, e a última que está aqui no comentário é apenas para mencionar que, como líderes, também precisamos aprender a preparar sucessores. Nós não somos eternos, a não ser que Jesus venha e todos subamos ao seu encontro, em sua gloriosa vinda. Fora isso, todos enfrentaremos a morte. E preparar um sucessor é uma
tarefa progressiva, gradual, não é de sopetão. Vimos isso a partir do momento em que Moisés prepara Josué, e você percebe isso é citado no comentário. Eu faço questão que você leia o comentário, é citado no comentário, as diferentes situações em que Josué aparece como alguém que se destaca ao lado de Moisés. Alguém que tem uma importância naquele papel de segurar, digamos, o bastão ao lado de Moisés, de sustentá-lo, de ser um companheiro em todas as horas. Então, o processo sucessório não é de sopetão, é um processo gradual que vai sendo exercido ao longo do tempo, de tal maneira que o sucessor, ao assumir, assume de uma forma tal que não é algo recebido de surpresa, de forma surpreendente, mas, como diz aqui o texto de Josué, capítulo 1, a palavra de Deus para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E uma recomendação que está aqui no verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. E eu chamo a atenção para a frase seguinte: para que tenhais cuidado de fazer tudo conforme está nele escrito. Ou seja, não mude o plano, não saia do plano, não tente substituir o plano. O plano é esse, é agir, é fazer, é realizar conforme tudo quanto nele, e quando se menciona a lei, claro, nessa passagem, é óbvio que se refere ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, siga o plano, siga a planta. E se vale uma palavra aqui, essa é a palavra para os sucessores. Não tentem mudar os marcos antigos, ou seja, aqueles pontos fundamentais, cardeais, a identidade da própria igreja. Não tentem mudar, porque quem fez isso foi o próprio Deus. Estamos terminando os subsídios desta semana, da lição de número 2, e na próxima semana, se Deus quiser, aqui estaremos com a lição de número 3, tratando do personagem Caleb. E lembrem-se, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações, curtam, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp e também comentem, interajam conosco para que possamos receber o seu feedback, e até a próxima semana, se Deus quiser.